Na Trilha do Passado, esse livro é sensacional, eu já trouxe a indicação dele pra vocês, mas hoje eu vim contar a história. Já faz um tempo que eu li esse livro, então talvez eu esqueça de algum detalhe ou outro, mas eu vou tentar explicar a história pra vocês. Esse livro conta a história de um fazendeiro. Lembrando, pessoal, que é um livro psicografado, essa história realmente existiu. Pelo espírito de Basílio, fazendeiro que na época ele judiava muito de escravos, batia, e no decorrer da vida dele ele foi uma pessoa muito má. Ele era muito rico na região, tinha muito dinheiro e ele acabou adoecendo, ficando de cama e morreu. Quando ele morreu, todos esses escravos, a história conta que começaram a saquear as coisas e roubar tudo dele e ele não podia fazer nada, porque ele ficou preso no corpo dele ali, ele ficou preso na cama e ele não entendia o que estava acontecendo. Nisso, ele ficou 10 anos preso no corpo dele sem entender nada do que estava acontecendo, sofrendo ataques espirituais desses escravos que desencarnaram também, iam lá abusar dele e ele não tinha entendido que ele tinha morrido. Dito isso, uma mentora espiritual dele resolveu ajudar ele. Ela escolheu reencarnar. Essa mentora espiritual dele reencarnou numa família onde, se o homem tivesse a primeira filha mulher, era considerado fraco. O primeiro filho tinha que ser homem para mostrar masculinidade e tal. E ela foi a primeira a nascer. Então ela foi sempre menosprezada. Todos os outros filhos nasceram homens e ela sempre foi menosprezada. O pai dela não deixava a mãe cuidar, ela não tinha roupas assim, era meio que passava fome. Um dia, o pai dela mandou ela buscar água numa lagoa bem distante, já estava de noite, e um bêbado foi atrás dela, abusou dela e ela voltou correndo para casa, pegou a água porque senão o pai dela ia bater nela. Só que ela não contou nada pro pai, porque o pai ia desacreditar. No outro dia, eu tô resumindo bem a história pra vocês, tá? No outro dia, esse bêbado chegou lá falando que ia casar com ela e ela contou a história e o pai dela desacreditou e falou: se fosse verdade você tinha me contado ontem. E o pai dela prometeu ela como esposa pra esse cara que abusou dela. E durante a noite ela fugiu e foi andando. Nisso ela chegou na casa de uma senhora. Ela desmaiou na frente da casa da senhora e a senhora ajudou ela, colocou ela pra dentro de casa, deu comida. Aí ela foi contar a história pra ela. Disse que estava sem casa e tal, mas não falou que tinha família nem nada do tipo, porque senão a senhora ia querer levar ela de volta. Então, essa senhora propôs pra ela que se ela trabalhasse lá, ajudasse ela a cuidar da casa, porque ela já era idosa, era muito sozinha e não tinha ninguém. Que se ela aceitasse, ela ia ficar lá com ela, deixava ela morar lá com ela. E ela aceitou. Porém, passaram-se alguns dias e a menina começou a passar muito mal, náuseas, vômitos, e descobriram que ela estava grávida. No que a senhora descobriu que a menina estava grávida, ela falou: ou você tira essa criança ou você vai embora. Ela queria que a menina tirasse a criança de qualquer jeito. Então, de madrugada, um dia qualquer, ela fugiu. No que ela fugiu, ela andou mais um tanto, encontrou uma vila e lá ela ficou. Ganhou a criança e nasceu aí o filho dela, que era o fazendeiro que lá atrás. Ele veio todo cheio de deficiências, o braço torto, a perna, todo assim. Na história contam que ele era uma aberração. Todo mundo tinha preconceito, ninguém falava com ele, todo mundo ria da cara dele. E ele sempre, apesar de não gostar muito, ele nunca foi uma pessoa que guardava rancor. Ele nunca foi uma pessoa que guardava rancor das outras pessoas. Então, às vezes batiam nele, às vezes fazia isso, aquilo. Ele sempre era muito menosprezado pela sua aparência. A mãe dele, voltando, a mãe dele, ela passou a lavar roupa, morava numa casa bem simplesinha, com um riachozinho assim, então ela lavava roupa pra cima. Só que aí um dia a mãe dele adoeceu, ficou de cama. E ele já estava bem triste e foi andar pela praça. E quando ele chegou na praça, tinha, sabe aquelas pessoas que andam de cidade em cidade vendendo artesanato, essas coisas? Pois é, ele encontrou um cara que fazia artesanato com madeira, esculturas de madeira, e ele ficou muito assim fascinado por aquilo e começou a olhar de longe, sem chegar perto, porque ninguém gostava que ele chegava perto. E o cara chamou ele e falou: você quer aprender? E ensinou. E ele foi cada dia mais se aperfeiçoando mais e mais. As esculturas ficaram lindíssimas. Só que a mãe dele foi cada dia ficando mais e mais doente. Aí um detalhe que eu esqueci. Ele falou que há um tempo atrás, se eu não me engano, ele sonhou com uma cigana que disse pra ele alguma coisa e ele sonhou com um lugar. E ele já tinha contado pra mãe dele essa coisa, que ele tinha que ir pra esse lugar e falava com a mãe dele: vamos pra lá, vamos pra lá.
E a mãe dele estava muito doente e não tinha jeito. Ele começou a vender esculturas para ganhar dinheiro, pagar o tratamento da mãe, só que a mãe acabou falecendo. E ele ficou muito triste e tal, já tava assim, sem ânimo nenhum pra vida, mas acabou seguindo a vida dele, pegou as coisas e foi andando para ver se ele encontrava esse lugar que a cigana falou que ele sonhou. E um certo dia ele chegou a um vilarejo, já estava todo machucado, todo cansado, né, as roupas rasgadas. E alguns meninos chegaram e bateram nele, esculacharam, chutaram, deixou ele praticamente morto. E o rapaz achou ele. Esse rapaz estava indo pro trabalho, achou ele, já achou que ele já estava falecido, porque ele realmente estava muito machucado, todo ensanguentado. E o rapaz levou ele pro hospital. Só que o hospital não quis atender ele, inventaram um monte de desculpas, não quiseram atender ele justamente por preconceito, porque ele parecia um andarilho e tal, e não quiseram atender ele. E esse rapaz levou ele para uma moça, uma senhora médium, que o pai era médium também, então ela era tipo uma curandeira. Ela tratava ali, fazia tratamentos espirituais e fazia muita caridade. Então todo mundo que precisava de alguma coisa ou outra, ela sempre ajudava. Nisso ele ficou lá com ela um tempo. Não lembro que tempo foi, não sei se foi um mês ou mais, ele ficou lá e ela foi cuidando dele. Aos poucos ele foi se recuperando, criou uma afinidade com esse rapaz que salvou ele. Enfim, adiantando um pouco a história, eles criaram uma amizade ali, um vínculo, ele dava muito certo com a senhora que cuidava dele. E esse rapaz, ele gostava muito de uma moça. Essa moça e ele eram extremamente apaixonados, porém o pai dela não aceitava de forma alguma. Ele queria que ela casasse com homens ricos e o rapaz era pobre. Detalhe, eles namoravam escondidos porque o pai não aceitava que ela tivesse um relacionamento com um moço pobre. O pai dela era famoso por apostar, ganhar grandes quantias de dinheiro, só que com o tempo ele foi perdendo e cada dia ficando mais e mais pobre. E chegou o tão temido dia que ele mandou ela casar com um moço rico e ela falava: eu não vou casar por interesse, eu quero casar por amor, eu quero casar com uma pessoa que eu amo. Detalhe, ela era professora, esqueci de contar essa parte. E um dia o pai dela já estava muito bêbado, começou a gritar com ela e acabou quebrando a porta, gritando muito e tal, e ela ficou com medo e saiu. No que ela saiu, ela no outro dia foi dar aula dela normalmente e o namorado dela ficou sabendo que ela estava triste, foi lá saber o que era, o que estava acontecendo, conversaram e tal, e ele levou ela para casa dele. E o menino deficiente, ele estava sonhando que tinha ido a um lugar que era muito feio e tal, e que quando ele chegou lá, depois que ele saiu, que ele visitou esse lugar, ficou tudo muito bonito. Diz que escutava crianças cantando e contou essa história pra senhora que tinha cuidado dele. E a senhora disse: se você acha que é necessário, então vá. E justo nessa madrugada que a moça e o rapaz estavam dormindo lá, ele foi. Saiu andando sem rumo e encontrou a casa. A casa era do pai dessa moça. Ele sabia que era perigoso entrar lá, que ninguém tinha coragem de chegar lá perto, e entrou. E ele entrou na casa devagarzinho, rastejando para não fazer barulho. Foi num quartinho lá e achou um pedaço na parede e começou a furar assim. E achou umas pedrinhas bonitinhas, uns negocinhos coloridinhos. E falou: nossa, a menina lá, filha do dono da casa, ia gostar muito, que ele tava fazendo uma escultura de presente para ela. Surpresa. Pegou um saquinho, colocou as joias dentro e foi embora. Beleza, no outro dia, o pai dela mandou um rapaz que trabalhava para ele buscar ela. Quando ele chegou na escola, o namorado dela falou que ela não ia. E o menino começou desesperado a falar: moça, desculpa falar, mas o seu pai tá parecendo um demônio. Falou com essas palavras. Se eu chegar lá sem você, ele vai me bater. Ele vai me espancar. E a menina não foi. Chegou lá, o pai dela deu uma chicotada no menino. O menino foi embora muito triste por aquilo ter acontecido. E o pai dela pegou o cavalo e saiu enfurecido atrás dela. O pai dela saiu com armas, bêbado, virado da cabeça, porque tinha muitos espíritos perto dele, atrapalhando ele. Principalmente espíritos que estavam presos lá na casa dos escravos, que o rapazinho, quando era fazendeiro, judiava dele. Então tava toda aquela coisa nas costas dele lá e falando na cabeça dele: faz isso, faz aquilo. E ele tava... Beleza, ele chegou na casa da senhora, falou que queria a filha dele, e a senhora falou: ela tá ocupada e tal. E ele começou a ameaçar e falou: se você não chamar a minha filha agora, eu vou destruir essa casa aqui, que não sei o que. Ela chamou a filha, ficou com medo. Só que aí veio o namorado dela na frente e falou: olha, você pode não aceitar, mas a gente tá namorando, assumir. E ele ficou enfurecidíssimo. Aí a filha chegou tentando acalmar e o pai xingando, ameaçando dar um tiro no namorado dela. E aí veio o rapazinho deficiente. E resumindo pra vocês, foi aquela brigaiada e
o pai da moça ia dar um tiro no namorado dela e o deficiente entrou na frente. Aí o cara saiu correndo, o pai dela saiu correndo, foi embora, nem lembro mais o que aconteceu com ele, vocês vão ter que ler o livro. Eu sei que eles ficaram muito tristes com o que ele fez pra salvar eles, mas ao mesmo tempo feliz, assim, um conforto, tipo, nossa, ele fez isso por nós. Enfim, depois da morte dele, a menina foi lá na casa do pai, que o pai, não lembro se ele morreu, se ele foi embora. Ela foi tirar as coisas lá da casa pra poder entregar pro agiota, né? Que o pai dela tava devendo e teve que entregar a casa pra pagar as dívidas. Só que aí a senhora chegou lá, viu que ela tava toda triste e falou: "Ah, o menino, eu tô falando menino porque eu não lembro o nome de ninguém mais, tá, gente? O menino deficiente que morreu, que se sacrificou, deixou um presente pra você e deu a escultura pra ela. A escultura que tava com as pedrinhas e tal. E eles foram analisar essas pedrinhas, as pedrinhas eram todas preciosas. Preciosas de um preço que dava pra comprar a casa, dava pra pagar as dívidas e ainda dava pra reformar e fazer a escola que ela tanto... Beleza, eu tô resumindo muito pra vocês, hein, gente? Venderam, conseguiram pagar tudo, fizeram a escola onde tinha doação, tinha ensinamento, dava comida para crianças, enfim. Ela e o namorado dela se casaram e tiveram o filho. Eles colocaram o mesmo nome do rapazinho que sacrificou. E você acredita que era a reencarnação dele? Ou seja, o fazendeiro que machucava os escravos reencarnou todo deficiente, porque ele machucava os outros, ou seja, ele veio com deformidade nas partes que ele estragava dos outros, pagou todas as suas dívidas na vida dele e reencarnou na família. Incrível, cara! Eu resumi muita história pra vocês, eu não contei a história toda, obviamente, porque nem precisa de vocês lerem o livro, mas, cara, esse livro é sensacional. Quem tiver interesse, o escritor é Roberto de Carvalho, pelo Espírito Basílio. Eu amei, é uma história, assim, incrível de reencarnação. E esses livros psicografados, livros espíritas, contam umas histórias tão lindas. E você vê, cara, realmente ninguém vem nesse mundo com alguma deformidade, alguma deficiência, algum problema que não seja pra evoluir espiritualmente, não é mesmo? Então você às vezes fala assim: ai, mas a minha vida é horrível, eu nasci na família errada, que não sei o quê. Acredite, você, lá do outro lado, escolheu passar pelo que você tá passando para poder pagar as suas dívidas com você mesmo e evoluir como espírito. Se você tiver gostado, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me fala se vocês querem história de outros